Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Parabéns a esta amada Igreja de Cristo pelos seus 25 anos. Trazemos a saudação da Igreja Batista do Estoril, a todos os irmãos que congregam aqui na família de Deus, neste lugar. Que bom poder estar com os irmãos e poder meditar na palavra de Deus num tema tão interessante, num tema tão importante. Há exatamente um ano atrás nós fizemos uma série de mensagens e durante 5 domingos nós pregamos exatamente sobre esse tema de Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E eu creio que esse tema é relevante, importante para a Igreja de Cristo num tempo como o nosso. Então vou pedir que você abra a sua Bíblia e a mantenha aberta no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Falar de avivamento é sempre um tema muito interessante. É muito fácil falar de avivamento, entretanto, é muito difícil fazer com que ele ocorra de forma prática, bíblica e verdadeira. Avivamento tem a ver com transformação da mente e do coração. Avivamento implica uma transformação da vida pessoal que transporta para a dimensão da família, se estende à igreja e alcança o mundo. Mas até chegar lá no mundo, tem que começar aqui, em nosso coração. Abacuque 3:2 diz assim, o texto bíblico: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta para entendermos um pouco o contexto deste profeta e deste livro. Abacuque significa abraço de amor. Esse é o significado do nome Abacuque. E pelo visto revela o anseio de Deus, o cuidado de Deus em meio à crise. Sabemos muito pouco desse profeta. Sabemos que ele foi um profeta que viveu no sul de Israel, no reino do sul, chamado Judá. Seu livro é uma peça literária fantástica, maravilhosa. Revela um profeta em crise, no meio de uma crise nacional. Ele está em crise, o país está em crise, e o livro é feito de um diálogo, no primeiro e no segundo capítulo, onde ele faz perguntas para Deus, e Deus responde as suas perguntas, e o livro termina com um salmo, que é justamente o capítulo 3. Tudo leva a crer que o profeta Abacuque viveu o final do reinado do piedoso rei Josias. Josias era filho de Amon, neto de Manassés, e durante mais de 55 anos, Manassés governou Israel, o reino de Judá, governou guiado pelo misticismo, pelo paganismo. Depois que ele morreu, Amon foi do mesmo jeito. Josias sobe ao trono com apenas 8 anos de idade, mas por volta dos 15 anos, ele começa a fazer um movimento de reforma espiritual em Judá,
E nesse meio surge o profeta Jeremias, e Deus usa grandemente o rei Josias. Tão grande foi a obra desse rei, que a Bíblia diz que ao reformar o templo de Jerusalém, ele encontrou o rolo do livro da lei. Tudo leva a crer que era o livro de Deuteronômio que foi encontrado na reforma do templo. Lá em 2 Reis, capítulo 23, você pode só anotar aí, para ler depois em casa. Eu quero que você mantenha o texto aberto em Abacuque. Em 2 Reis, capítulo 23, dos versos 21 a 25, a Bíblia vai dizer que em Judá foi celebrada uma Páscoa, seguindo literalmente todos os preceitos do livro da aliança. E a Bíblia vai dizer que nunca se celebrou a Páscoa em Judá, desde a época de Samuel até a época de Josias. Nunca tinha sido celebrada a Páscoa com tamanha perfeição de detalhes como foi naquela época. E a Bíblia vai dizer que Josias extirpou os adivinhos, os feiticeiros, os ídolos do lar, todas as abominações na terra de Judá. E a Bíblia diz que ele confirmou a palavra do Senhor, e o sacerdote Ilquias cumpriu tudo aquilo que estava escrito no livro que foi achado no templo. E a Bíblia vai dizer que não houve em Judá um rei que se converteu de todo o coração ao Senhor, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés, como foi o rei Josias. E a Bíblia diz que ele foi um rei abençoado. 2 Crônicas 34 e 33 vai dizer que o rei Josias tirou todas as abominações da terra, e ele fez com que todos que estavam em Israel cultuassem o Senhor Deus. E enquanto viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor Deus. Entretanto, aos 39 anos de idade, na batalha de Megiddo, o exército de Josias se confrontou com o exército do faraó Neco II, e no meio da batalha, Josias morreu. Ele foi enterrado. E 2 Crônicas 35, 25 vai dizer que Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e os cantores e cantoras de Israel falam de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e isso ficou como costume em Israel. Pelo visto, Abacuque se encontra nesse período em que esse rei maravilhoso, temente, piedoso, fiel, morre, e aí vem um colapso do reino de Judá, porque a Bíblia diz que logo após a morte de Josias, o seu filho sobe ao trono, mas o seu filho não tem a mesma piedade, não tem o mesmo amor, não tem o mesmo carinho, pelo contrário, era mau, indigno, e a Bíblia diz que esse filho só reinou 3 vezes, e o faraó levou ele para o Egito, e colocou o irmão no lugar, só que o irmão era pior do que ele. E a Bíblia diz que a reforma levada a cabo por Josias, por Jeremias, foi por água abaixo. E Abacuque está nesse período, e tudo leva a crer que Abacuque faz uma indagação a Deus. Você está com o livro de Abacuque aberto? Então veja no capítulo 1, versos 2 a 4. Abacuque 1, versos 2 a 4. Tudo leva a crer que Abacuque, enquanto faz essa indagação, ele está nessa crise. Como é que um rei piedoso, justo, amoroso ao Senhor, morre e tudo que ele faz se perde? E aí ele pergunta: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Destruição e a violência estão diante de mim.
Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio serve o justo, de modo que a justiça é pervertida. Observe aqui na crise do profeta, que ele coloca diante de Deus essas indagações que revelam o contexto social e espiritual que ele se encontra. E Deus responde ao profeta. Veja o verso 6, a resposta de Deus: estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Esse é o contexto de crise: pecado, corrupção, destruição iminente. E é nesse contexto que o profeta vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. É nesse contexto. Vamos voltar para o capítulo 3, verso 2. O que é que Deus quer nos dizer? Há 5 coisas que eu quero que você destaque aí em Abacuque 3:2. 5 coisas. Todos estão conseguindo me ouvir tranquilo? Vai? Então, ó, 5 coisas. Primeira coisa que eu quero que você sublinhe na sua Bíblia, no verso 2, é o verbo ouvir. Senhor, eu ouvi a tua fama. Sublinha esse verbo, ouvir. Aqui é muito importante, porque a revelação de Deus sobre a destruição de Jerusalém e dos inimigos de Deus era o que o profeta estava ouvindo. Ele estava ouvindo Deus dizer: vou destruir essa nação, vou destruir essa terra, vou destruir essa cidade, vou destruir esse povo. Então, isso faz o profeta ficar atento à voz de Deus. Segundo verbo que eu quero que você anote: temer. Quando ele fala assim, e temi, sublinha aí esse temi. A revelação de Deus sobre o futuro de Jerusalém era algo que trazia no profeta, no seu coração, um temor reverente. Ele escuta tudo aquilo que Deus tem para lhe dizer, e aquilo gera um temor em seu coração. Terceira coisa, eu quero que você sublinhe assim, o verso principal desse texto: ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Sublinhe essa frase, porque isso é um clamor do profeta, um clamor em favor do povo. Esse povo de Israel era obra das mãos de Deus. Isaías já tinha dito isso: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E Abacuque tem isso em mente. Esse povo foi criado por Deus, é de Deus, e embora estivessem mortos, o profeta clama um reavivamento. Mais ou menos lembrando o salmista lá no Salmo 85, verso 6: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Era como um clamor: reaviva-nos, reaviva-nos para ti. A terceira coisa, e eu quero só deixar um detalhe interessante nesse aviva-nos. No hebraico, essa palavra traz a ideia de preservação. É como se ele dissesse assim: mantenha-nos vivos. Aviva-nos traz essa ideia no original hebraico. Em quarto lugar, encontramos uma esperança. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. O conhecimento da obra de Deus no passado servia de guia para o profeta. Ele olhava para trás e via no decorrer dos anos que Deus tinha levantado o seu povo diversas vezes, e agora, como uma esperança real
coração, ele diz: Senhor, assim como no passado, o Senhor já fez esse povo sair das cinzas, faz de novo isso. E ele clama por perdão. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Perdão. O profeta sabe que o juízo de Deus é inevitável. Ele vai ocorrer, se manifestará contra os judeus, mas ainda assim, ele se pauta na manifestação do poder e do perdão divino. Ele clama a Deus. Salmo 25, versos 6 e 7. O rei Davi diz o seguinte: Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. E é isso que Abacuque está dizendo: na tua ira, tem misericórdia. Queridos, esses 5 aspectos podem muito bem ser aplicados hoje para nós e para a nossa realidade. E eu creio que esse é o objetivo de Deus, porque quando eu olho para o nosso país, eu vejo uma crise profunda, uma crise política, uma crise moral e uma crise espiritual, à semelhança de Judá no ano 605 a.C. Não há nada diferente. Bem disse o sábio de Eclesiastes: não há nada de novo debaixo do sol. E vivemos a mesma coisa. Uma crise política, moral e espiritual, onde até o próprio povo de Deus também se encontra na lama da corrupção, do pecado e do juízo de Deus. Essa seca e esse calor que eu vejo sobre o nosso país, essa crise, eu tenho dito isso na igreja várias vezes, vejo isso à mão de Deus. Não sei se os irmãos estão orando, mas todos os dias eu digo: o Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia. Os dias que se aproximam não são bons. Os dias que estão adiante de nós prefiguram dias de dor e sofrimento, no qual o povo de Deus precisa estar pronto para enfrentar. Esses 5 pontos podem ser aplicados hoje para nós. Primeiramente, eu falei do ouvir, e eu quero lembrar para os irmãos que precisamos ouvir a palavra de Deus com maior atenção. Da mesma forma que Abacuque diz: ó Senhor, eu ouvi a tua fama. E a gente pode pensar que ele está falando de fama aqui no sentido de grandeza, majestade, quando na verdade fama aqui é a revelação dessa palavra divina. O Senhor nos chama a ouvir a sua palavra com maior atenção. Estamos muitas vezes desprezando os recados de Deus, e assim como o profeta de Deus revela a sua fama, a sua notícia, porque essa é a tradução mais aproximada do texto hebraico: ouvir a tua notícia, o teu alarde, o teu recado. Nós também temos que estar atentos à notícia de Deus. Ela está bem próxima, ela está bem perto. É na Bíblia que encontramos o plano de Deus para a humanidade, para o mundo, mas também para cada um de nós. Isaías 46:10
é um dos textos bíblicos mais significativos para mim, porque o profeta Isaías diz assim: sou eu quem anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Ou seja, o Deus que nos fala pela Escritura já tem o fim da história escrito. O Deus que nos fala na Escritura é um Deus que já sabe a nossa vida de ponta a ponta, não simplesmente porque Ele prevê alguma coisa, mas porque desde a antiguidade Ele já disse qual era o fim antes mesmo de nascer. O mundo está caminhando para o fim da história, conforme Deus já escreveu antes da criação do mundo. E nada, absolutamente nada, fugirá daquilo que Ele determinou, porque Ele diz: farei a minha vontade até o fim. Por isso essa palavra que está na sua mão é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Nela encontramos todos os desígnios de Deus, de modo que fazemos certo se pararmos para ouvir a palavra do Senhor. Mas alguém poderia dizer: quem me garante que isso é verdade? A resposta é sim, o próprio Deus. Abacuque escreveu esse salmo sabendo que Deus já tinha lhe mostrado e que já tinha realizado. Foi o próprio Deus que disse ao profeta, no capítulo 2, verso 3, Abacuque 2:3, Deus fala: pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim, ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, quando o profeta escreve o salmo, ele tem certeza absoluta: Deus vai cumprir a sua palavra. Deus está levantando os babilônios e eles virão e atacarão e destruirão tudo aqui, porque Deus já disse que faria isso. E por mais que eu clame, por mais que eu grite, por mais que eu peça misericórdia, Deus fará aquilo que lhe cabe fazer. Por isso, amado, fique atento à palavra de Deus, porque Ele fala conosco nas Escrituras. Todo avivamento começa na palavra. Todo avivamento começa e se centraliza na Escritura. Não é no emocionalismo, não é simplesmente numa explosão emocional. Qualquer psicólogo faz isso. Autores de autoajuda estão aí aos milhares, falando coisas bonitas e levando as pessoas a chorar. Só que isso não produz mudança. O que produz mudança é a palavra do Senhor. Eu ouvi a tua fama. E isso é importante. Segundo lugar, será sábio da nossa parte temer o que Deus vai fazer. Porque é isso que Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua fama, eu ouvi a tua notícia, eu ouvi o que o Senhor tem a fazer. Temi. Nas Escrituras encontramos o fim da história. E quando olhamos a Escritura, ela diz que o fim da história será glorioso para uns, mas triste para outros. Assim como nos dias de Abacuque, hoje em dia existe uma Babilônia que nos cerca. Existe um modelo, um estilo de vida que poderíamos muito bem comparar à Babilônia da época do profeta. E muitas vezes esse estilo de vida invade o povo de Deus com suas ideias e com suas mentalidades. A igreja é o novo Israel de Deus, e da mesma forma que o
romper com o mundo que serve, com as ideias desse mundo, de se tornar igual a ele. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando da estrutura eclesiástica, eu estou falando de pessoas que formam uma igreja. E quando eu falo de Babilônia, eu não falo do Iraque, eu não falo de um país, eu falo de uma estrutura de pensamento. Na Bíblia, Babilônia é sinônima de idolatria, perversidade, pecado, maldade e tudo aquilo que é contra Deus. E hoje nós temos isso. Estava falando com o pastor que hoje eu escrevi um texto, na verdade é a conclusão de um texto que escrevi semana passada no jornal, chamado Cristianismofobia. E hoje alguém colocou para mim dizendo que mostrou uma foto, eu postei no Facebook, duas mulheres lésbicas trajadas como Cristo na cruz, numa cruz deitada no chão, se beijando, em cima delas escrito LGBT. E eu falei, isso é o que eu tenho escrito. Eles podem vulgarizar a nossa fé, mas se defendemos a Cristo, somos taxados de obscuros, fundamentalistas, radicais, atrasados, mente pequena e tantas outras coisas mais. Mas não se engane, há muitos que vão ceder a esse tipo de mentalidade e, em nome do amor de Jesus, vão começar a aceitar coisas desse tipo. Como é que você sabe, pastor? Está na Bíblia. Leia lá 2 Timóteo capítulo 3, 2 Pedro capítulo 2, Judas, e você vai ver que já nas Escrituras falam que nos últimos tempos muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios, vão deturpar o Evangelho, e dessa forma vão incutir no meio do povo de Deus ideias e mentalidades absurdas que ferem a integridade do Evangelho de Deus. Babilônia é isso, é toda idolatria, perversidade, pecado e maldade que se levanta contra Deus. Se você olhar lá em Apocalipse 17, versos 4 e 5, João tem a visão e diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundícia da prostituição, e na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Infelizmente, amados, muitos crentes acabam caindo ou cedendo aos encantos dessa Babilônia. A mentalidade do mundo começa a entrar na igreja de modo muito sutil, e Deus repreende o seu povo. A Bíblia do Senhor, esse é o clamor que muitas vezes temos feito. Estamos clamando, gritando. Entretanto, muitos crentes que clamam isso continuam vivendo como o mundo. Mentem, roubam, são insolentes, desobedientes aos pais. Muitas vezes está aqui cantando, tocando, uma vez na igreja, em casa uma desgraça. O marido está na igreja, levanta as mãos, chora. Em casa, bate na esposa, ou trai a esposa, e o marido e a esposa da mesma forma. Na igreja é uma santa, casa é uma víbora.
Vá saber aqueles que até forçam a namorada a abortar, e ninguém sabe. Quantos jovens estão nas igrejas e são viciados em pornografia, em drogas, bebida, prostituição? Quantos? A mentalidade de Babilônia é sutil. Não pense você que o diabo vai chegar aqui e dizer: Jesus é mentiroso. Muitas vezes o diabo chega vestido de pastor, de terno e gravata, e diz: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, de fato ele é o Filho de Deus. Mas você também é. Você pode exigir de Deus qualquer coisa, você pode obrigar Deus a lhe dar as bênçãos. Você é uma bênção tão maravilhosa que quase poderia também ser um Deus. E tem muita gente comendo desse cardápio azedo, achando que é a palavra de Deus, e é a palavra do inferno. É sábio da nossa parte temer o que Deus fará. E o que Deus fará, pessoal? Marca aí, deixa eu marcar Abacuque. Vá lá em 1 Pedro capítulo 4, por favor. Deixa marcado Abacuque, nós vamos voltar. Primeira Pedro capítulo 4. Versos 17 e 18. Você quer saber o que Deus vai fazer? Olha o que diz o apóstolo Pedro: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Por onde vai começar o juízo de Deus, irmãos? Dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. O juízo começará entre nós, porque Deus vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, os salvos dos perdidos. Sabe qual é a minha profunda tristeza? É de saber que na segunda vinda algumas pessoas que frequentam a igreja ficarão do lado de fora. Em Mateus capítulo 7, de 20 a 23, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do teu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Irmãos, alguém quer pagar para ver? Quando eu ouço a palavra de Deus e ouço o que Ele vai fazer, eu temo e tremo diante do Senhor. É isso que Abacuque está dizendo: ouvi a tua fama e temi, porque o que o Senhor me disse vai ser feito. Vai ser feito. Tem gente que está querendo pensar que vai ter uma segunda chance. Tem gente que está pensando que no final de tudo Deus vai perdoar todo mundo porque é amor. E há até aqueles que dizem: no final das contas, Deus vai perdoar até o diabo, porque Ele é amor e não vai condenar e não vai mandar ninguém para o inferno. Tem gente que pensa assim. Só que, queridos, a palavra de
Deus diz que é hoje, mudança do coração. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o coração. E com Babilônia, pastor? Babilônia, querido, a antiga Babilônia é um sítio arqueológico. Olha lá. Só que a atual Babilônia, essa estrutura anti-Deus, que semeia o pecado, a iniquidade, a imoralidade e a idolatria. E hoje, a idolatria não é mais dos ídolos de pedra, entendeu? Os ídolos de hoje são o sexo, o dinheiro e o poder. Esses são os ídolos de hoje. Astarte, Mamon e Baal. Sexo, dinheiro e poder. E é triste ver que muita gente boa cedeu a isso. É triste ver que muitas igrejas estão nesse discursinho. Se você for de Deus, abençoado, então você não fica doente, você não fica pobre, você não perde o emprego, você não morre de ebola, de dengue, de chikungunya. Quem é crente pisa em cima da cabeça da serpente, anda sempre por cima, não por baixo, é cabeça, não é cauda. Mas esse discursinho falacioso é enganoso, porque aquele que quer de fato seguir o Senhor vai experimentar o sofrimento. É isso que diz a Bíblia. Prepare-se, porque a igreja cada vez mais será apertada e perseguida. Não pense que isso vai mudar. O mundo não vai melhorar. Pelo contrário, quando você olha as Escrituras deixam claro que o mundo está caminhando para um processo de degeneração, de corrupção, de maldade, de iniquidade, de perversidade tão grande que aqueles que querem ser santos e puros vão sofrer. É a Escritura que diz. E essa estrutura, sabe o que a Bíblia diz? Que vai acontecer com ela? Apocalipse 18, 2 e 3 diz assim: ele clamou em alta voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda árvore pura e abominável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. A Bíblia diz que essa estrutura, essa mentalidade anti-Deus, anticristo, essa mentalidade pecaminosa vai cair, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está à porta, e quando a trombeta tocar, ele virá com os seus exércitos celestiais, com todos os remidos do Senhor em toda a história da humanidade, com aqueles que tiverem sido arrebatados dos céus, com aqueles que morreram vão ressuscitar, e a Bíblia diz que todo olho verá, e todo homem vai se prostrar, porque quando ele vier nas nuvens, ninguém vai resistir ao poder e à glória do Rei Eterno. Mas imagine os irmãos, e muitos naquele dia vão dobrar os seus joelhos e vão chorar, e vão dizer: por que eu não criei nele, mesmo frequentando a igreja? Ouvi a tua fama. Entendeu? Em terceiro lugar, vamos voltar lá para Abacuque. Hoje é tempo de clamar pelo avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Sim, amados, precisamos clamar a Deus, renovar nosso amor ao Senhor, um clamor autêntico. O clamor do Senhor é: saiam de Babilônia, deixem os seus pecados
os objetos do Senhor, purificados. É isso que diz Isaías. Queridos, avivamento não é barulho, avivamento não é a expressão de coisas estranhas, de falsas manifestações de emocionalismo barato. Avivamento implica em algo muito simples, claro e direto. Avivamento é o retorno à palavra de Deus e a uma vida piedosa. Sabe o que é uma vida piedosa? Uma vida de joelhos, uma vida de oração, uma vida em que nós investimos o nosso tempo nas Escrituras, onde quando pegamos a palavra de Deus, nós olhamos para isso aqui mais como uma mera letra, mas como o testemunho de Deus para nós, e amamos essa palavra porque amamos ouvir a voz de Deus. Ah, que tristeza quando os crentes atrás dos profetas. Ah, vamos no culto da irmã Chiquinha, ela tem um mistério a contar. Irmã Chiquinha pode ser uma grande serva de Deus em oração, mas não existe profecia mais poderosa do que aquela que encontramos na Escritura Sagrada, quando diz: assim diz o Senhor. Amém. Tem crente vivendo de culto. Na quinta-feira vou ali no Monte Santo, na sexta-feira vou lá na igreja da irmã Nida, no sábado vou lá na igreja Pentecostal do Sedione, no domingo vou na igreja Batista, na segunda na Presbiteriana, na terça nos Atletas de Cristo, e fica pulando de galho em galho. Eu quero ouvir alguma coisa. Para! O que é que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Precisamos retornar àquela piedade, aquele amor, aquela paixão em que Deus é tudo para nós. E Deus é tudo para nós não porque Ele faz alguma coisa boa para mim, mas porque em qualquer situação Ele é tudo que tem. Rejeitar Deus é uma bênção. Me deu um carro novo, um emprego novo, um salário melhor. Hoje eu estou andando disso, daquilo. É uma visão tão medíocre de Deus. Tem pessoas que acham que o amor de Deus é Deus dar coisas. Irmão, o amor de Deus se pauta do amor à sua glória. Escute o que eu vou dizer. Deus ama mais a glória dele do que a nossa. Porque Ele diz: a minha glória não darei a ninguém. E Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, fazendo a tua vontade. Você quer amar a Deus? Ame a glória dele. E deixe-se envolver pelo amor que Ele tem pela glória dele. Isso é piedade. É olhar para Deus e dizer: Deus, estou num momento difícil, perdi o emprego, estou enfermo, estou numa situação difícil. Entretanto, não deixarei de glorificar o teu nome, porque não há no céu ninguém igual a ti. Amém. Retorna a palavra, retorna a piedade, retorna os momentos de oração do joelho, retorna a Bíblia, a comer a palavra, a estudá-la com afinco, com dedicação. Avivamento é confissão de pecados, é um estilo de vida santo em todas as dimensões da existência. Avivamento é isso, é parar com aquela máscara de crente, aquela máscara de evangélico, e voltar àquela expressão linda do fariseu que bate no peito e diz: miserável homem.
sou pecador, não consigo nem levantar a cabeça para orar. Tenho compaixão. Santidade que é vivida não apenas na igreja, mas em casa. A santidade do lar. Maridos que exercem seu sacerdócio, sua liderança autêntica, porque tem um cabeça chamado Cristo, e porque Cristo é o cabeça, amam suas esposas, dedicam-se a elas, cuidam delas, honram suas mulheres, mulheres santas, que se vestem com piedade, com amor, com dedicação, que amam seu marido e se submetem a ele, pais que cuidam dos filhos, que oram com eles. Cheirinho de um pastor, que a filha arrumando as coisas para ir para a faculdade, de repente ele se tocou e disse: filha, vem aqui antes de você ir embora, me dá um abraço, deixa eu orar com você. E quando ele abraçou, ela chorou, e depois ela disse: pai, foi a primeira vez que o Senhor me abraçou e orou comigo. Aquilo caiu como uma bomba atômica naquele pastor. Às vezes nós falamos: pastor Luiz, ore pelo meu filho. Quando alguém chega e fala: pastor, ore pelo meu filho, eu digo: você ora com ele? Porque se você não ora com ele, não pense que será a minha oração que fará a diferença. Igreja não começa aqui, começa lá em casa. Santidade não é falar: oh glória a Deus, aleluia. Santidade é quando você cozinha o feijão, troca a fralda, varre a casa, passa o pano, cuida dos filhos, repreende, educa. E até quando você ama a sua esposa no leito conjugal, você está adorando a Deus e está vivendo de modo santo. Santidade se aplica a todas as dimensões, seja o comer, seja o beber ou qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Aviva no Senhor. Precisamos acabar com esse negócio de isso é sagrado, isso é profano. Para o crente, tudo é sagrado, tudo é santo. Ele já deixou o profano há muito tempo, quando morreu para o pecado. Para o crente tudo é santo. Uma jovem perguntou para mim no Facebook: pastor, é legal o crente assistir filme de terror? E eu disse para ela: querida, vou ser muito sincero. Primeiro, não gosto desse tipo de filme. Segundo, acho que o único filme de terror que assisti e gosto é um clássico. Terceiro, a pergunta que você está me fazendo é errada. A pergunta que você tem que fazer está em 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. A pergunta que você tem que fazer é: edifica? Um jovem chegou para mim e disse: pastor, estou querendo usar um brinco, mas meus pais são contra. O que é que o senhor acha? Você quer que eu ache? Diga o que eu acho? Bem, na Bíblia não tem nenhum mandamento dizendo: não colocarás brinco na orelha. Para mim, eu que sou nordestino, paraibano, homem não usa brinco. Se algum filho meu chegar com brinco em casa, eu arranco. Homem, para mim, não usa brinco. Agora, essa é uma questão, querido. Eu disse para ele, um adolescente, 14 anos. Eu disse: filho, essa não é a pergunta certa. Sabe o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se você colocar um brinco, isso vai trazer alegria ou tristeza para os seus pais? Ele baixou a cabeça e disse: meus pais vão ficar profundamente entristecidos.
então você vai estar desonrando os seus pais. Simples assim. Pôr ou não pôr, não faz diferença. Deus não vai medir a tua santidade por um brinco. Entretanto, você tem que pensar no que diz o Espírito da lei. Se o teu pai e tua mãe diz, não ponha, você põe, você está desonrando os seus pais, porque você está entristecendo eles, está fazendo algo que entristece, e de forma deliberada está fazendo isso. É simples assim. Acabou o problema do rapaz. Isso é santidade, irmão. É voltar à Escritura e ver o que diz a Escritura. Avivamento é paixão missionária. Tem gente que quer avivamento aqui na igreja, e aqui na igreja é bom. Quer ver um lugar bom para crente? Para você passar a ideia de ter um bom crente? Vem na igreja. A gente canta, ora, dá glória a Deus, aleluia, faz gesto. Tem igreja que faz até trenzinho. Veja o problema. Tudo já. Vai pegar fogo aqui. Não é esse o esquema. Sabe o que significa igreja? Eclésia. Os chamados para fora. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Tem gente que pensa que igreja é estoque de sal, e igreja tem que ser sal salgando o mundo, preservando um pouquinho desse mundo que está em putrefação. Esse mundo está apodrecendo. E não me vem com esse negócio de porque hoje os evangélicos são 25% da população brasileira. Se de fato 25% da população brasileira fossem de fato crentes, a corrupção estaria diminuindo, não crescendo. Mas tem assim de crente com corrupção. Tem aqueles orando lá pela propina. O Senhor abençoe. Lembra daquele lá em Brasília? Orando pela propina. É sal para ser pisado. Vós sois a luz do mundo, e ninguém vai pôr a luz, a candeia debaixo do alqueire, mas põe no velador, põe lá em cima, para que ilumine toda a casa. Avivamento é paixão missionária, evangelização, é olhar o mundo como um mundo carente de Deus, é olhar as pessoas como pessoas necessitadas de Deus, e aí chegar para elas e falar da boa nova. Atos 8 diz que a igreja começou a ser perseguida por Saulo em Jerusalém, e a Bíblia diz que os crentes saíram de Jerusalém e foram andando por Samaria, Judeia, e iam caminhando, e por onde iam, diz Lucas, anunciaram as boas novas. Quem sabe o Senhor há de levantar uma perseguição contra a igreja brasileira, para que ela desperte e faça o que tem que ser feito: pregar o Evangelho. Lá no Iraque, nós temos um missionário da nossa convenção, lá na cidade de Erbil. Erbil, há 2 meses atrás, estava às portas com o ISIS, e o ISIS arrancando a cabeça de crentes, de cristãos, de quem não seguia eles lá. Um pavor. Ele mandou uma carta para nós no mês passado, e ele disse: chegou numa igreja batista lá no Iraque, e havia poucos irmãos, e esse irmão disse assim: irmãos, dentro de alguns meses todas essas cadeiras vazias estarão cheias, porque o Senhor levantará uma grande perseguição. Veio ISIS, os cristãos do norte do Iraque e alguns muçulmanos que também estavam sendo mortos, foram fugindo, chegaram em Erbil do Rock. Eu estive lá em 2010.
Quem recebeu esses refugiados? A igreja. E ele mandou um e-mail essa semana dizendo que as igrejas estão cheias, não de cristãos apenas, mas de muçulmanos, e o evangelho está sendo pregado, e alguns shebaks, que são curdos, xiitas, estão se convertendo, e Deus está fazendo uma movimentação missionária, e a igreja está sendo um lugar da esperança, do conforto. Isso é avivamento. Avivamento é serviço voluntário. Avivamento não é o pastor ficar aqui: irmãos, estamos precisando de pessoas que cuidem das nossas crianças, irmãos que fiquem na porta, irmãos que... Não, é serviço voluntário. Jesus me salvou, o Espírito Santo me deu mãos. Pastor, onde precisa de mim? Estou à disposição. Isso é avivamento. Tem gente que pensa que avivamento é ficar aqui. Não, avivamento é ficar no backstage, lá atrás, onde ninguém vê. Avivamento é glorificar a Deus com a vida, onde o que importa não é serviço, mas a glória de Deus. Sim. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que eu tenho uma esperança, da mesma forma que Abacuque, porque quando Abacuque diz aqui: faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos, eu tenho a esperança de que esse clamor Deus pode ouvir novamente. Nós, como igreja de Cristo, não mais como batistas, ou Monte Santo, mas nós como povo de Deus. E Deus pode fazer como no passado. John Bonner, um homem de Deus que viveu no século XVIII, disse o seguinte: avivamento não é a tampa explodindo, mas o fundo caindo. Charles Finney, um dos grandes homens de Deus no final do século XVIII e início do século XIX, disse: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. E um outro pensamento interessante é de Peyton, no final do século XIX, início do século XX. Ele disse: avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Deus fez isso no passado, Deus pode fazer nos nossos dias, antes da vinda gloriosa do Senhor. O avivamento inicia quando nós clamamos a misericórdia de Deus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque, irmãos, eu não tenho dúvidas que o mundo caminha para o fim. Nesse caminhar para o fim, veremos muitas ações do juízo de Deus sendo derramadas. E a nossa postura não deve ser como de alguns crentes, porque tem crente que: tsunami, 220 mil mortos, aleluia, Jesus, manda fogo. Quando eu vejo isso, eu digo: tem misericórdia. Tem crente que se alegra de ver os ímpios morrendo. E aí eu me lembro de que o Senhor diz: eu não tenho prazer na morte do mundo. Avivamento começa quando nós somos sensíveis e olhamos, por exemplo, um homossexual e olhamos para ele não com raiva e dizemos: Senhor, tem misericórdia desse cara, que ele está enredado, cego, precisa da tua compaixão. Ao ver um drogado, olhar com misericórdia e
clamar misericórdia. Um alcoólatra, clamar misericórdia. E até mesmo um irmão da igreja, quando cai, embora ele precise de disciplina, usar a disciplina com o maior amor possível, na busca de restaurá-lo e de trazê-lo de volta à graça maravilhosa de Jesus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando clamamos a misericórdia, estamos clamando para que Deus também não nos leve junto, ou seja, não nos atinja junto em tudo isso. Porque nessa seca, não são apenas os ímpios que sofrem, nós também sofremos. Se uma crise econômica vier, não serão apenas os ímpios que vão sofrer, nós sofreremos, a igreja vai sofrer, as missões vão sofrer. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso é avivamento. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Vamos orar? Curva sua cabeça no chão. Feche os seus olhos. E abre o seu coração. Coloque-se na presença de Deus. Tem um rapaz no teclado aqui. Vem aqui, querido. Sabe tocar Eu Quero Ser um Vaso Novo? Curve a cabeça. Converse com o Senhor. É você e o Senhor. Pergunte ao Senhor agora: qual área da tua vida que Ele quer habitar? Pergunte ao Senhor: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Qual área da minha vida o Senhor quer usar? É só você e o Senhor agora. Quando nós quebrantamos nosso coração, quando nos arrependemos, Deus opera em você. Faz quanto tempo que você não lê a palavra? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que a tua vida espiritual está decaindo, vazia? Você vem à igreja, mas tudo não passa de mero formalismo. Parece uma tradição, mas não há vida, não há paixão, não há amor, não há piedade. Tua mente e teu coração estão tão longe. Se nessa noite o Senhor te chama, se nessa noite o Senhor fala contigo, pede perdão ao Senhor. Se você não tem sido um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, peça perdão e o Senhor manifestará a sua graça e te ajudará a ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha. Diga: Senhor, aviva-nos, aviva-nos, como no passado, Senhor, para a tua glória.
soberano, nós somos contingentes. Tu és poderoso, nós somos fracos. Tu tens autoridade, cabe a nós a submissão. Quebra a nossa vida. Faze da forma que bem entende. Cumpre tua vontade em nós. Glorifica o teu nome em nossa vida. Perdoa-nos quando vivemos um evangelho de aparências. E transforma a nossa vida. Ao ouvir a tua palavra, que o temor encha o nosso coração. Que possamos tremer diante da tua palavra e de modo reverente buscar a tua face. Perdoa-nos quando nós agimos como o mundo. Perdoa-nos quando as nossas atitudes, palavras e pensamentos são tão semelhantes à Babilônia. Quebra a nossa vida, Senhor. Aviva-nos, faz-nos de novo, transforma o nosso ser, para que aqui ou lá fora, em casa, no trabalho, na universidade, na escola, no campo de futebol, na rua, no ônibus, no carro, venhamos manifestar a tua glória e o teu poder. Abençoa a tua igreja neste lugar. Abençoa esta comunidade que se chama pelo teu nome. Abençoa o pastor Luiz à frente deste trabalho, toda a liderança desta igreja e cada membro deste corpo possa ser avivado conforme a tua palavra, amando o Senhor acima de qualquer coisa e vivendo aos pés de Cristo para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Deus abençoe.